Bom, deixa eu dar sequência aqui então, falando uma leitura breve do que aconteceu na última semana, que, sei lá, foi uma coisa que foi na podcast com a Nina, com o Alex e com o Unknown, se eu não me engano, que a Nina comentou, caralho, que eu fiquei fora da toca, sei lá, um ano, 2 anos sem me informar muito e tudo mudou muito rápido. E isso me deu o estalo de querer começar a acompanhar, tipo, uma coisa mais o desenvolvimento no dia a dia, assim. E, tipo, é impressionante como as coisas realmente se desenvolvem muito rápido, assim. Tipo, o fato de eu ter começado a realmente catalogar e prestar atenção nessas notícias me dá uma sensação da teoria dos jogos desenvolvendo que não é em câmera lenta que nem quem acompanha de fora acredita. O negócio tá assim, full power, assim. Tipo, eu fico vendo a semana que eu não vou precisar falar de teoria dos jogos, mas não existe, assim. Eu começo a catalogar notícias bullish, tem uma coisa ou outra falando, puta, legal, agora a Fidelity fez um relatório legal pra caralho, a KPMG comprou. São coisas que são interessantes e são bullish. Mas aí você começa a catalogar e ver as coisas que estão acontecendo no plano macro, assim, no mundo, puta, é cabuloso. Então, Mas não como. tem nem como não falar de teoria dos jogos se a gente está falando de um jogo em si, né? O Bitcoin é o jogo. Sem Como é que você dúvida. não vai falar de teoria do jogo que a gente só fala do jogo? Não, é o jogo de todo mundo, querendo ou não, é as cartoletas da vida real que você realmente consegue converter, assim. Puta. Então, começar falando que na semana passada a gente falou que a Rússia tinha dado desconto para imposto de mineradoras. Aí um estado dos Estados Unidos, Illinois, fez a mesma medida. Começar falando assim, não por ordem de importância, falar, tipo, começar falando da América do Norte e depois migrar para Europa. Tipo, notícia legal, notícia que mostra justamente isso da teoria dos jogos acontecendo em tempo real. Tipo, o pessoal tá lutando, o pessoal na escala mundo tá lutando para atrair minerador. Eles estão competindo, abaixando taxa entre si para trazer mineração de Bitcoin, porque isso traz capital intelectual. Tipo, toda aquela questão que o Max Kaiser fala há 5 anos da Hash Wars, que é a guerra de hashes, que é a nova Guerra Fria, está se desenvolvendo na frente dos nossos olhos. E aí, pulando da Hash Wars, quer dizer, alguém tem alguma opinião sobre a Hash Wars, mas é tipo, no fundo é isso aí, né? Tipo, é um bagulho que é tão claro que vai rolar e continua rolando muito rápido, assim. Cara, é muito interessante você falar isso, porque essa é uma impressão que eu já compartilhei com alguns amigos e eu acho que é muito pouco percebida, principalmente por analistas geopolíticos, né? Enfim, os americanos não, né? Porque ali realmente eu acho que tem gente muito preparada em várias áreas, né? A galera do MIT, mas assim, no Brasil e eu acho que em vários outros lugares acho que não tem essa clareza de que o cyber é um novo domínio e nesse novo domínio o Bitcoin é uma arma poderosíssima, né? Ah, levantar uma bola aqui. Quantas pessoas você viu falando que a Rússia poderia sim aguentar não exportar todo o gás natural para a Europa em caso de sanção, porque eles poderiam redirecionar para mineração de Bitcoin? Eu não vi ninguém Sim, falar isso. E assim, é uma também derivação não. óbvia. E eles já estão ligados. Tipo, por que ninguém fala isso? Eu acho que é porque todo mundo tá ignorante mesmo. É dessas coisas que, de fato, tem um elefante na sala e todo mundo tá olhando pro outro lado e não percebeu o elefante na sala, assim. Exato, é ignorância, não é uma questão de estratégia geopolítica, não. Tava conversando com amigos esses dias, e eu tava na onda de achar que deve existir alguma coisa acontecendo em paralelo aí, porque o pessoal, o que tá tão difícil de entender que o pessoal não consegue usar Bitcoin como arma geopolítica, né? E a gente chegou à conclusão mesmo que é porque ninguém entende mesmo como é que esse negócio funciona. Você precisa de muitos anos, ser muito proof of work para poder entender todas as facetas e as possibilidades que o Bitcoin insere nesse jogo aí que a gente está jogando. E não é só isso, você tem que E não tem entender. atalhos, né? Você tem que entender e você tem que convencer as pessoas a seu redor também. Tipo, são poucas pessoas que são o Michael Saylor que tem um controle absoluto. Mesmo o Xi Jinping vai ter que convencer os comitês internos. Tipo, é Sim. dificílimo você
orante pilar tantas pessoas? Tipo, quantas horas você precisa estudar, assim, realmente deep dive pra começar a entender o Bitcoin? Tipo, eu, sei lá, acho que 100 horas ainda é pouco, sinceramente, pra propor uma jogada geopolítica brilhante baseada no Bitcoin. Tipo, você ouve aquelas podcasts daquele Jason Lowry, do exército americano, que... Eu ia citar ele. Puta, é cabuloso, assim, é um negócio que você fica pensando e, tipo... Você precisa muitos graus de compreensão da tese pra entender mesmo tudo que ele tá falando e todas as derivadas. Não é nem um pouco simples. Tanto que tem muito Bitcoiner antigo que ainda critica a narrativa do Jason, né? Enfim, querendo colocar o Bitcoin como pacífico, como querendo descaracterizar a importância militar, a importância do Bitcoin como uma arma. É, não faz sentido, né? Tipo, A importância ou talvez a gravidade do Bitcoin ser uma arma, né? Imparável. Então, tem muita gente que ainda fica trigada com esse, quando ele fala que o Bitcoin é uma projeção de poder elétrico, né? Ao invés de uma projeção de poder militar. E não consegue entender que isso é uma coisa intrínseca do Bitcoin e que, enfim... Porque o Bitcoin do jeito que ele acabou se tornando uma arma. Mas falar isso, explicar isso de uma forma não... que não tenha um viés de bem ou de mal, é difícil também. Então, nem ele está sendo compreendido. Hein? Se você não entrar nesse jogo, se você não jogar esse jogo, você perde. Então, existe uma ameaça intrínseca aí. Talvez é essa a parte que o pessoal não gosta de engolir, porque envolve uma violência de certa forma. Mas é uma violência inevitável, é como se fosse a inevitabilidade da existência da gravidade. Se você pular do seu telhado, você vai cair no chão. Se você não jogar o Bitcoin, alguém vai comprar o Bitcoin que você poderia comprar. Então, mais ou menos nesse sentido. sim. Esse sintoma de negar essa inevitabilidade de ter que jogar o jogo, senão você perde, me parece muito com o mesmo sintoma de negação da realidade de algumas ideologias, né? Ligadas ao esquerdismo, por exemplo, progressismo, né? Essas teses marxistas de que da luta dos trabalhadores, né? Tá implícito na natureza das coisas que você precisa se adequar a uma certa natureza para que você possa prosperar, né? Se você é um animal numa floresta, você precisa agir de uma determinada forma se quiser prosperar, e se você é um ser humano, você precisa agir de uma determinada forma, e essa forma é jogando o jogo econômico, é sendo um agente econômico e fazendo parte do consenso monetário, né? E, enfim, ter que aceitar a realidade tal como ela é um imperativo dentro do ecossistema do Bitcoin, diferente do ecossistema fiat, onde você pode negar isso, né? Onde inventar narrativas, né? Exatamente. É conveniente você maquiar a verdade. Cara, eu sempre me interessei por economia justamente por causa disso que você falou, que no fundo, como eu venho de um background de ciências da natureza, para mim economia nada mais é que entender como o Homo sapiens, que é um animal, sei lá, mais um dos macacos, como a gente lida com tecnologia e como a gente lida com recurso. E no fundo, na nossa espécie, a gente é mais inteligente, consegue observar padrões abstratos, etc. A gente cria tecnologia, dinheiro, para ver como o recurso vai fluir pela sociedade. Então é isso, o recurso precisa ser um negócio pautado na realidade, né? Vamos falar assim de uma maneira bem simples. Tipo, o que eu acho mais doido do Bitcoin e desse pensamento todo, no fundo, é que aquela coisa mais básica de que a gente ouvia quando era moleque, de dinheiro não nasce em árvore, dinheiro não é infinito, não dá pra plantar dinheiro. Tipo, tudo foi jogado pelo ralo e ninguém percebeu. Tipo, como assim, tá ligado? Tipo, a gente ouvia falar... de atualizar. Tipo, desde os anos 70, tá ligado? Tipo, não... Ah, não, só porque ele me emitiram um título da dívida, então tem lastro. Tipo, qual o sentido disso? Bom, enfim,
Isso aí tudo derivou da notícia de Illinois, que no fundo é a notícia menos importante da semana, assim. Porque, e é importante pra caralho, mas é que, bom, falando do Canadá agora, né? O Canadá, tipo, no episódio passado, na podcast passada, o Canadá já tinha assumido que era um governo totalitário e que iam tomar medidas totalitárias usando a lei marcial, os atos de emergência. Mas ainda não tinha começado a acontecer mesmo e a acontecer as derivações. Nessa semana, tipo, eles miraram usuários específicos, ou seja, assim, todo mundo que não usa OPSEC deveria reconsiderar muito tudo que está fazendo nessa frente e deveria considerar estudar mais. Tipo, foi um wake-up call para mim, assim, foi um chamado para mim melhorar meu OPSEC e estudar mais isso. É um negócio que, assim, como um cara que é quase analfabeto na parte técnica, tipo, é um bagulho que me dá preguiça porque dá trabalho. Mas é um bagulho que eu vou começar a correr atrás porque os canadenses são tudo meio paga-lanche e jamais imaginavam, na verdade todas as nações do G7, jamais imaginavam que o governo faria algo assim, tipo, tá sendo uma experiência de quebra de dogmaticidade, de quebra de paradigma para esse pessoal, assim. Mas enfim, isso em específico do Canadá tá mirando usuários específicos, tá gerando várias derivações, obviamente. Uma delas que foi interessantíssima essa semana é que passou um segmento de 6 minutos com aquele jornalista da Fox, o Tucker Carlson, que conversou com o Saylor, fez uma puta entrevista faz alguns meses, conversando com o Marty Bent, que é tipo um cara muito bom pra quem é da bolha, mas pra quem é fora da bolha é um cara meio desconhecido, o Marty Bent. Ele é um podcaster que tem uma podcast muito boa, assim, alinhada bastante com todos os conceitos de, sei lá, de ser bitcoinheiro, do maximalismo, de Bitcoin only. É uma podcast, assim, bem mais underground que uma podcast tipo a What Bitcoin Did, uma dessas podcasts mais mainstream. Então foi muito interessante. Então a Fox, que é um dos principais canais de TV dos Estados Unidos, se eu não me engano, a que tem maior audiência, passando um segmento de 6 minutos falando o quanto absurdo eram essas medidas autoritárias que estavam acontecendo no Canadá e ensinando os usuários a fazerem autocustódia e falando que isso era simples. Isso é uma das coisas que aconteceu. Outra coisa que aconteceu, que foi linda, foi que o Canadá, com essas medidas, tentou bloquear o ativo financeiro, os bitcoins, de várias pessoas e pediram acesso para várias empresas para eles poderem fazer isso. A resposta de uma das empresas, que é a Nanchuk, foi maravilhosa. Tipo, até o Ted Cruz retweetou falando isso é espetacular, #Bitcoin. Tipo, é um político, você sabe que ele está fazendo isso também para ganhar voto. Mas também é interessantíssimo isso acontecer e as pessoas acharem que defender o Bitcoin vai ganhar voto. Tipo, mesmo que você não confie em nada na sinceridade do Ted Cruz, tipo, todos os posicionamentos dele a respeito desse tema, no mínimo mostram o quanto esse tema já está maduro e forte no Texas e nos estados sulistas americanos. Tipo, é algo que há 2 anos atrás seria impensável e mostra como os efeitos de rede já estão muito mais fortes. Enfim, mas eu vou ler aqui fazendo uma tradução simultânea da carta da Nanchuk. Querida Corte Superior de Ontário, a Nanchuk é uma carteira colaborativa multisig autocustodial. A gente é só um provedor de software. A gente não faz a custódia, a gente não intermedia a custódia. O nosso software é grátis. Isso permite que as pessoas eliminem qualquer pontos de falha e que elas armazenem o seu próprio Bitcoin da maneira mais segura possível, e preservando mesmo assim a sua privacidade. A gente não coleta nenhuma identificação dos usuários mais do que o endereço de e-mail. E a gente também não tem acesso aos fundos deles. Portanto, a gente não pode congelar os ativos deles, a gente não pode prevenir que esses ativos sejam transferidos, a gente não tem o conhecimento da existência, natureza, valor e localização dos ativos dos usuários,
Isso é por design. Por favor, pesquise mais o termo autocustódia e chaves privadas. Pesquise como eles funcionam. Quando o dólar canadense se tornar inútil, se tornar sem valor, vocês também vão precisar do nosso serviço e a gente vai estar aqui para oferecer o nosso serviço para vocês. Sinceramente, o time Nanchuk. Essa é uma resposta maravilhosa, assim, tá ligado? É uma resposta que eu não esperaria uma... Tirou na cara, né? Na cara, com luva de pelica, como diria meu pai, assim, tá ligado? Tipo... Esse This is by design, isso é tipo programado para ser assim, isso foi desenhado assim, é tipo maravilhoso assim, tipo, ó, é assim mesmo e não tem nada que vocês possam fazer. Em outras palavras, é maravilhoso. É interessante notar a arrogância, entre aspas, dessa declaração, porque ela é uma arrogância perante aos homens, digamos assim, perante ao governo, mas ao mesmo tempo ela é uma humildade perante a razão, que é o Bitcoin, é baseado na matemática. Então é interessante notar esse padrão de comportamento nos bitcoinheiros de forma geral. Como é muito comum que por isso até talvez essa alcunha de toxicidade, de tóxico que as pessoas lançam sobre os bitcoinheiros, talvez esteja atrelado a isso, né? Que é a arrogância perante aos homens, mas a eterna humildade perante aquilo que é eterno. Tudo que eu não conheço, tudo que eu não entendo é tóxico, né? Isso querem dizer, no final das contas. Tudo que quebra a minha realidade, tudo que me dá trabalho faz eu precisar pensar, né? Bom, Eu queria aproveitar essa tua deixa, Leto, esse comentário aí sobre, né, os países desenvolvidos, né, e esses agrupamentos, né, de coordenação de posições. Por acaso, há algumas semanas atrás, eu fiz um trabalho aí de compilação de algumas declarações, né, do G20, e assim, é uma coisa impressionante, né? Eu peguei assim, as declarações desde 2008, quando o G20 deixou de ser só um encontro de ministros das finanças e passou a se tornar uma cúpula de chefes de Estado, né, no marco ali da crise do subprime, né, nos Estados Unidos. E é impressionante a ineficácia, né? Como assim... entra ano, sai ano, cúpula, e assim, aquelas mesmas declarações de intenção e não se avança, né? Aquela mesma lógica de PIB, de estímulos, de política monetária, política fiscal, enfim. E os efeitos estão aí, né? E uma coisa que, por um bom tempo, né, como interessado aí no Bitcoin, mas também interessado aí em outros assuntos como dívida pública, enfim, que sempre foi meio obscuro para mim, mas que eu li um bom artigo de um americano e ele me ajudou a compreender bem isso, é que se falou muito, né, que, bom, depois da crise de 2008 morreu ali o consenso monetarista e, na verdade, nós estamos aí em busca de um novo paradigma, a economia vai funcionar de outra forma e talvez a teoria monetária moderna seja a chave para isso, aquela coisa toda. E o que esse autor dizia olha, não pense na inflação de produtos, né? Deixe de pensar na inflação de produtos, pense na inflação monetária. E depois de pensar na inflação monetária, né, quer dizer, a expansão da base monetária que aconteceu nos últimos anos, né, o absurdo, né, do debasement, olhe a valorização dos ativos, né? Isso é uma evidente transferência de riqueza, né, para as pessoas que têm condição de comprar esse tipo de ativo, né? Então, isso é muito pouco divulgado, né? É uma coisa que demora muito para você apreender e para o público em geral aprender, né? o que é muito doido você parar pra pensar. Assim, eu nunca tive nenhum treinamento formal em economia. Eu sempre tento derivar as coisas pela lógica e usando pensamentos que eu fui aprendendo ao longo do tempo na ciência da natureza, das naturezas como um todo, e também estudando no YouTube. Tipo, agora eu tô começando até a fazer uma pós em economia, mas eu nunca pensei nada sobre isso, assim. E pra mim, isso torna tudo muito óbvio, assim. Tipo, como eu tava estudando por conta própria e tentando entender, pra mim essa questão do debasement, da expansão da base monetária,
sei lá, eu pensava com exemplos simples, assim, eu lembro que eu até escrevi um texto disso, falando que, pô, pensa que você tem 10 cachorrinhos e você tem R$ 100 em circulação. Cada cachorrinho custa R$ 10. Do nada você ainda tem os mesmos 10 cachorrinhos, ou seja, a capacidade produtiva da economia não aumentou, mas você tem R$ 500 em circulação, naturalmente cada cachorrinho vai subir muito mais de valor. É tipo, é muito simples se você decompor assim e usar um pensamento lógico. É muito doido isso, tipo, os economistas, esse povo que estuda economia, parece que eles vão se destreinando a ver o óbvio, sabe? Vão colocando complexidade, 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 criando modelo em cima de modelo e param de conseguir ver o óbvio que tá na frente do olho deles, assim, é tipo, sei lá, pra mim sempre me causou uma puta estranheza isso. A minha esposa outro dia foi na casa de uns amigos e lá pelas tantas começaram a conversar de Bitcoin. E pessoal que mais ou menos aí da nossa geração tal, e o cara lá formado em economia, hein? O cara não sabia que não tinha lastro a moeda, ele achava que tinha ouro lá, tem lá o cofre do Tio Patinhas lá em Brasília e a gente tem uma reserva de ouro. O cara não sabia, entendeu? As pessoas não sabiam que o banco, as pessoas, né, mesmo quem estuda, né, a área, não sabia que o Banco Central, um negócio que tem 50 anos no Brasil, 55 anos no Brasil, criado em 64, né? Antes tinha a Sumoc, não sabia como é que as engrenagens da economia giravam, né? Então, e aí entra um ponto que eu acho que eu me identifico muito com muitos de vocês, né, que tem essa preocupação, assim, que olham, né, as coisas de um ponto de vista histórico, né, e que eu acho que tem essa sensibilidade para perceber, né, enxergar um pouco o que acontece hoje com base em episódios passados, né, a captura do Estado, né, a captura, enfim, dos instrumentos de transferência de riqueza, né, e a história, enfim, ela não se repete, mas rima mesmo, né? A gente vê como é importante conhecer o surgimento e o desenvolvimento dessas instituições, né? Cara, mas mesmo se a gente não tivesse histórico ou tudo documentado, eu acho que mesmo assim a objetividade do que o Bitcoin representa é tão clara e irrefutável que mesmo assim ele funcionaria. Ele independe de narrativa para funcionar. Talvez esse seja um outro problema que o pessoal do MMT tem em entender como o Bitcoin funciona, né? Porque eles precisam de algumas premissas falsas para chegar numa conclusão lógica, porém falsa, obviamente. E como o Bitcoin ele é redondo e objetivo do início ao fim, e ele é puro prova de trabalho, também é uma coisa que dá um nozinho na cabeça do pessoal que se apoia em teorias é, inventadas na Conchinchina. Não, e assim, eu falava também com esses amigos, né? É impressionante, né? Você participa aí de um curso de economia, né? De micro, de macro, né? Eu tive na graduação, depois tive também na mestrado e tal. E assim, você discute de tudo, né? Dívida, inflação, desemprego. Você só não discute moeda, né? É uma coisa muito curiosa, né? Você só não fala da moeda. Então, assim, é um problema estrutural mesmo, né? Da maneira de pensar, né? A Como o cara economia, fala né? em dívida sem saber o que é moeda, né? Exatamente, exatamente. Assim, como é que funciona? Outro dia eu fiz um artiguinho aí sobre a dívida pública brasileira e assim, aí você vê, né, como esses liberais também brasileiros, né, são totalmente limitados, né? Você defende a privatização disso, daquilo, o Estado não deveria atuar nesse tipo de setor, não deveria ter esse tipo de função, tal. Mas e a privatização da moeda, né? Ninguém fala disso, né? Ninguém se dá o trabalho de pensar isso, ou não se dá o trabalho de pensar que na realidade já é privatizada, mas assim, é privatizada para um certo grupo de pessoas, né? Não é aquela privatização, digamos, ampla e restrita, né? Assim, que, enfim, ela tem
uma neutralidade, vamos dizer, né? Então, assim, é um negócio muito arraigado, né? É um pensamento muito arraigado, é muito recente, né? Você vê, esses conceitos todos são do pós-guerra, né? Mas é muito difícil você ir contra, né? Porque as premissas são muito diferentes, né? É um cara que bota uma premissa dessas, ele com certeza não entendeu o Bitcoin, né? Como é que o cara vai falar, vai defender dinheiro estatal sem nem ao menos entender que existe um dinheiro apolítico e neutro? Então, O teria que que é começar o por aí. dinheiro, né? Exatamente. O Não, que é o claro, dinheiro para claro, que, vai até né? atrás, claro. Não, então é muito difícil. E aí você vê que é um círculo vicioso, né? Porque alguns economistas, por mais falhos, né, que sejam os diagnósticos, né, eles continuam tendo um enorme espaço, né, na mídia tradicional, né? E por isso que é inevitável essa descentralização e esses canais alternativos, né, que a comunidade utiliza, né? Eu falo abertamente, né? Eu fui por muitos anos, até por gostar de jornalismo, né? Assim, aquele jornalismo clássico, né? Assim, Gore Vidal, Norman Mailer, né? Eu sempre gostei muito, mas você vê a qualidade, né? A queda da qualidade desses jornais, né? A superficialidade, né? Dos argumentos, né? A maneira ideológica como os assuntos são tratados, né? Fica impossível, né? Você se basear nisso para poder organizar a tua vida, para poder tentar, enfim, se Você acha desenvolver que como pessoa, né? Você acha que o jornalismo que diminuiu de qualidade ou que você encontrou uma alternativa de muito maior qualidade que não existia antes e que, enfim, a outra mensagem passou a ser menos Eu entendo o que você está crível? falando. Eu tenho essa impressão também. Antigamente não é que era melhor, é só que não tinha Era alternativa menos. e eles tinham um canal de controle de narrativa, então a gente nem tinha espaço para dúvida e para contestar o verniz de seriedade, assim. Eu tenho essa impressão também, entendo o que Já você quer chegava dizer. mastigado, né? É. Não, eu acho que é um, assim, é um movimento duplo, sabe? De um lado, eu acho que tem pessoas assim extremamente qualificadas, né, e que assim se posicionam em outras instâncias, né? Eu acho que vocês são exemplos disso, né? Vocês têm canais totalmente alternativos, né, e estilos de vida totalmente diferentes, né, pelo que me parece, né, de um professor catedrático, né, enfim, ou de aquele jornalista, né, que está lá há 200 anos, né, enfim. Não que isso seja inválido, né? Que não haja, né, um ou outro que você ache que é mais assim qualificado. Mas de uma maneira geral, primeiro, né, no Brasil em particular, a gente lida muito mal com a liberdade de expressão, eu acho, né? Eu acho que assim, os Estados Unidos, com todos os seus problemas, a liberdade de expressão realmente é mais ampla, né? Então, acho que começa por aí, né? Segundo, eu acho que houve uma profusão de cursos, né, de jornalismo muito grande e não há um mercado, né, um mercado leitor mesmo, né, para tanta gente formada, né? Então, é, eu acho que aí realmente há talvez um excesso de oferta, né? E esse excesso de oferta, claro, né, derruba, aí entra a economia básica mesmo, né, derruba preço, né, derruba salário, né, as pessoas são proletarizadas, né, o jornalismo deixa de ter aquela aura, né, aquele charme, né, das décadas passadas, né, a pessoa ganha relativamente bem, leva uma vida, né, digna, né, confortável, e aí você vira um cara, faz bicos, né, faz aquelas matérias a queima-roupa, né? Meio chutando tudo, né? Meio sem saber, né? E aí você vai lendo aquelas pérolas, né? Que aparecem nos jornais, nas revistas da vida aí, né? Então, eu acho que essa descentralização para mim é uma grande novidade, é uma ótima novidade, né? É muito diferente, né? A maneira pela qual eu passei a me informar e estudar alguns assuntos, né? E eu tenho achado isso muito bom. É como se a profissão tivesse ficado, a profissão de jornalista tivesse se tornado obsoleta no momento que a internet apareceu.
né? Assim como o dinheiro estatal ficou obsoleto no momento que o Bitcoin apareceu, só que existe um delay entre a hora que a tecnologia aparece e o resultado final da reorganização econômica, né, dos atores econômicos. Então, os Exatamente, jornalistas ainda exatamente. estão perdidos no meio dessa guerra, tentando descobrir para onde eles têm que atirar. Não entenderam que a profissão deles virou uma diluição, porque qualquer bobão com teclado na mão virou jornalista hoje em dia. E eles ficam sem controle da narrativa, tentam incluir essa narrativa num frame muito obsoleto já, muito quadradão da mídia antiga, né? E mesma coisa que está acontecendo com o Bitcoin. As pessoas. E até com os próprios países, né? Eu falo para minha mulher às vezes que os países deixaram de existir quando a internet apareceu. Eles só ainda não descobriram que essas fronteiras físicas não importam mais, né? Porque as pessoas ainda não conseguiram entender a profundidade do que a internet representa. Então, você fala dos jornalistas, eles são apenas um nicho que sofre com entre aspas, problema da evolução tecnológica. Não, com certeza, assim, nessa linha, outro dia eu até tuitei, assim, uma ideia que me ocorreu, né? Eu estava lendo uma matéria muito interessante sobre a invenção do container, né? E eu acho que o Bitcoin ele é um pouco isso também, né? Apesar de, né, eu saber e eu próprio ser um entusiasta, né, dessa visão mais localista, né? E eu acho que os bitcoinheiros em geral também são mais ligados a isso. Eu acho que há um movimento também é, concomitante, né, à globalização, porque no fundo é como se fosse uma etapa. Dizer que é uma etapa final é difícil, né? Mas certamente é uma etapa muito relevante, né, para o processo de interconexão global, né? Você teve internet, né, com a comunicação, você teve container, né, com os transportes, que aí, como eu ia dizendo, eu li essa matéria, né, e mostra aí, né, a saída lá do primeiro container, acho que foi em 1956, de um porto em Newark, né, primeiro container, tal, e o impacto que isso teve aí para o transporte de cargas, né, o ganho de tempo, a economia de combustível, aquela coisa toda. E o Bitcoin, eu acho que é isso, e eu, né, aí entra um pouco o meu autismo, né? Eu acho que é isso numa escala ainda maior, né? Eu acho que é, digamos, o coroamento, né, desse processo, né? Porque aí nós estamos falando realmente da base a partir da qual ocorrem todas as transações, né? O dinheiro. Então, eu acho que é bem isso, né? O Bitcoin, tal como a internet, tal como o container e várias outras coisas, eu acho que vai deixar vários trabalhos supérfluos, né? Assim, e eu acho que quanto mais cedo você perceber isso, né, melhor você vai se preparar para uma situação em que possivelmente a sua profissão, né, naquele script tradicional não vai fazer mais sentido, né? Então você tem que ter essa flexibilidade. E eu acho que o Bitcoin é essa forma, né? É o verdadeiro seguro-desemprego. Tem muita gente se formando em profissão de frentista de posto de gasolina, né? Na época que está todo mundo comprando carro elétrico. E aí eles não sabem o que fazer com esse Exatamente. poder todo. Eu falo, o Bitcoin é tão bom que, olha, a gente já sabe que ó, em 2140 não vai ter mais emprego para minerador, por exemplo, né? É, você ficou no meio ou deu pau? Não deu pra entender se você tava falando e parou ou se interrompeu sua voz no meio, o hairstyle. Pô, deu uma travadinha aqui, eu não sei se vocês ouviram. Não, eu falei que eu até brinquei, assim, o Bitcoin é tão bom, né, tão programado, que assim, a gente já sabe que em 2140, por exemplo, não vai ter mais emprego para os mineradores, né? Mas vai, né? Com as taxas? Não entendi isso.
É, Sim, eles isso é vão um... receber taxas de transação. É esse que vai ser o emprego dos caras. Na minha cabeça, com a ganho de escala, só as taxas de transação já pagam, assim, suficientemente uma infraestrutura bem maior do que a de hoje em dia, inclusive. Não sei. Mas que eu saiba é isso. Não, eu brinquei no sentido de, né, como vai a mineração do último Bitcoin, né? Então, é uma brincadeira só com o timing, né, das coisas, né? E nesse sentido de que, enfim, as profissões de hoje elas estão assim tão, a maioria delas, né? Eu acho que está tão assim em questionamento, né? O meu irmão é médico, né? Ele agora durante a pandemia, por exemplo, ele entrou numa crise, né? Não, porque eu preciso alugar uma sala tal, uma sala assim. Eu falei para ele, eu falei, cara, você tem que fazer o contrário, você tem que entrar só na telemedicina, tem que fazer só telemedicina, né? E daqui a pouco, talvez seja até menos do que isso, né? E se não for isso, só não vai ser porque provavelmente vai ter um lobby corporativo para que não seja, né? Porque a tecnologia é muito poderosa, né? A maneira como se agrega, né? Como se acopla a inteligência aos equipamentos hoje, né? Enfim, Big Data e tudo mais, é muito grande, né? A telemedicina com o Bitcoin é uma coisa inevitável, porque dentro do mundo do Bitcoin você percebe que reputação é uma coisa muito importante, né? E uma vez que um médico ganha uma reputação de forma anônima, isso vai acontecer, tem como evitar. E você pode negociar com esse cara através de um dinheiro que ninguém pode interferir nessa negociação. Não tem como impedir isso, né? A telemedicina vai acontecer de um jeito ou de outro. Se o mercado aderir de uma forma mais direta, perfeito, se não, vai acontecer de forma anônima, não tem muito o que fazer. Cara, eu nunca parei para pensar nessa questão de médicos descentralizados, não necessariamente formados em medicina, mas é interessante esse ponto de vista. Aisha, para pensar que na bolha do Bitcoin de Twitter, por exemplo, o pessoal gosta muito de comentar sobre alimentação, estilo de vida, várias coisas que eu aprendi sobre musculação, sobre estilo de vida, tomar sol, qual vitamina tomar, quais alimentos comer. Eu aprendi via Twitter, via YouTube, e não de uma forma leviana, sabe? Com referências Uhum. sérias, tipo, o pessoal posta referências sérias, você vai atrás, faz a própria pesquisa com base nesses comentários, né? Então, para que esses caras se tornem uma indústria um pouco mais formal, cobrando mesmo pelos serviços, pela Uhum. consultoria, digamos assim, é um pulo, né? Com certeza. Foi minha falta de criatividade mesmo. Nunca parei para pensar, mas faz sentido. Cara, esse tipo de coisa é o que eu acho mais legal, assim, de pensar. É que nem quando o Amoedo 38 fala do mercado de morte descentralizada. Tipo, essas consequências, assim, na segunda ou terceira derivada, que você precisa imaginar muita coisa e ter umas referências diferentes da média da bolha para pensar, são das coisas que mais me interessam, assim, no pensamento do Bitcoin como um todo. Eu adoro quando alguém traz uma coisa diferente. Eu também não tinha parado para pensar nessa questão da telemedicina, nunca, assim, nunca tinha parado para pensar na vida. Tipo, eu confesso que talvez eu já seja mais velho, mas eu sempre olho achando meio estranho quando tem um médico no Instagram, por exemplo. Mas eu boto fé demais, você consegue dar escala, você consegue, sei lá, tipo, baratear o preço da consulta. E, tipo, no fundo é a mesma lógica de pôr o professor no YouTube, não tem por que não. Tipo, e eu também pego muitos conselhos de hábitos de vida, coisas assim, da mídia descentralizada, que nem você tava falando, tipo, que, sei lá, o Bitcoinheiros e agora o Explica Bitcoin são canais. Porra, que nem essas 2 últimas semanas que aconteceu com o Joe Rogan. Eu sigo esse cara há uns 5 6 anos, tá ligado? Tipo, tem muita coisa muito boa que sai do programa dele, justamente por ser uma mídia descentralizada sem rabo preso. E aí você não vai pegar o conselho de nutricionista de um cara gordo, de um médico gordo, assim. Com todo o respeito, se a pessoa é gorda, ela não tem que dar o conselho de como a pessoa vai estar no ápice da sua forma física e da sua saúde. Acho muito mais da hora, assim, pegar um atleta de MMA entrevistando os professores de ponta do pensamento de, sei lá, qualquer ciência, de nutrição, etc. Eles sempre entrevistam umas pessoas muito legais, assim, tipo,
ver o que aconteceu com ele nessas últimas 2 semanas foi tipo ver assim, caralho, já estava acontecendo, mas a escala que tá sabe, quando pega em alguém que você conhece e que você sempre curtiu e você vê que o cara é sério e você vê que o cara não é um cuzão, sabe? Quando acontece com alguém que você não conhece, você dá o benefício da dúvida se você não para pra pensar e você pensa, essa pessoa talvez seja uma cuzona. O Joe Rogan, eu sei que não é cuzão e muita gente sabe que não é cuzão, sabe? Ele é um cara que... Porra, ele é um cara que supostamente a média das pessoas tende a conhecer e se ouvir algumas vezes, vê que ele não tá na maldade, vê que ele não é cuzão, vê que ele não tem uma agenda por trás. Ele sempre faz um bate-papo legal, justo, troca ideia, tipo... Puta, pra mim então é muito isso, a força, sei lá, pensando em tudo que o Hairstyle falou, velho, essa questão da força dos canais descentralizados de informação é realmente... E aí junto acho que no que o Reicher falou, essa questão de o mundo já mudou, tá ligado? Essa no fundo é a tese do indivíduo soberano, é só que o tempo que muda para essas tendências macro dele, acontecerem é na escala de gerações, não é tão rápido, mas sim, esses caras já foram disruptados, eles só não sabem e tipo é que nem sei lá, um busão que tá sem freio e já parou de acelerar e vai bater, mas ele ainda tá em movimento porque a inércia ainda tá levando ele pra frente, mas tipo, ele já tá condenado a bater. É só questão de tempo até isso acontecer. No fundo... Tipo aqueles caras que ficaram no bunker esperando a Segunda Guerra acabar e estão até hoje lá no bunker. Tem um japonês que ficou lutando até 75 nas ilhas do Pacífico, assim. Você pensa, velho, esse povo é disciplinado mesmo, assim. Não, e essa questão geracional é impressionante, né? Vocês com certeza viram, né, quando um economista aí, Boomer, né, falou que o Bitcoin era uma loucura coletiva, né? Assim, olha a arrogância da pessoa, né, e a falta, né, de interesse, né, em perceber como uma coisa que tem atraído milhões de pessoas, né, e numa base diária, milhares de pessoas, pode ser uma loucura, né? Assim, é impressionante a falta de cuidado, né, em julgar, né, o que está acontecendo, né? Porque é uma mentalidade muito, muito forte, né? Os cursos de economia, né, eles não são cursos de economia, né? Eles são cursos de economia keynesiana, basicamente, né? Então, se você não está exposto minimamente a trabalhos, né, a reflexões diferentes disso, né, essa que vai ser a sua base, né, para enxergar o mundo, né? Queria voltar ali no ponto sobre medicina novamente, que me ocorreu aqui. Se você parar para pensar, né, o que é um agente econômico, o que é o melhor agente econômico? Aquele que age da forma mais eficiente possível, né? Ele tem uma quantidade limitada de recursos, ele aloca esses recursos da forma mais eficiente, extraindo a maior qualidade possível desses recursos, né? E dentro da medicina existe muito desperdício de recursos. Eu imagino até que isso seja consequência da medicina fiat, digamos assim, né? Porque a gente trata doenças atualmente e isso é muito caro. É muito caro você tratar um câncer, tratar a diabetes, mas não é tão caro você tratar você se prevenir dessas coisas. Não é tão caro você se prevenir da diabetes praticando uma corrida, comendo alimentos melhores. É interessante pensar que é bem possível que no mundo hiperbitcoinizado a gente vai ter uma alocação de recursos médicos nesses sentidos voltados para a prevenção, porque os agentes econômicos de medicina vão ter a oportunidade de alocar melhor esses recursos, né? E, portanto, alocá-los na prevenção ao invés do que no combate da doença. Então, assim, eu fico imaginando a quantidade de recursos que serão poupadas na medicina e que vai promover uma melhoria de vida e mais dinheiro para todo mundo envolvido. O price discovery no mundo da medicina está completamente distorcido, né? Nos Estados Unidos você vai comprar insulina, né? Você paga um preço completamente fora da realidade. Não faz o menor sentido pagar, sei lá, eu nem sei quanto que é, tá? Mas que seja $200 por uma aplicação. Uma coisa que para produzir custa frações de centavo.
Então, existe toda uma indústria que se monta em cima de uma farsa econômica, né? Da farsa fiat. Você cria várias indústrias, como a da medicina, por exemplo, nos Estados Unidos, que são indústrias fake, que dependem diretamente de lobby, diretamente de incursões no Estado, né? Então, esse tipo de realidade não objetiva, eu acho que vai acabar sendo repressificado. Quando o seu dinheiro ele tem essa tendência de só perder valor, né, você precisa ser assim, todo mundo tem que ser meio empresário, né? Todo mundo tem que ser meio empresário, tem que se vender, né? Tem que criar uma necessidade, né? Ontem o meu irmão, por acaso, estava falando, né? Ah, não, eu vou levar o meu cachorro para poder ser castrado. Eu falei, ué, mas por quê? Ah, não, porque o veterinário falou que a chance de ter câncer é altíssima. Eu falei, porra, mas o cachorro nasceu com as bolas, né? Assim, você vai castrar o coitado do cachorro para quê? Né? Assim, então, são incentivos totalmente errados, né? Você cria necessidades o tempo inteiro, né? Na linha aí do que o Bela Merda está falando, diagnóstico desnecessário, isso não só na área pública, né, mas na área privada, né? Diagnóstico, exame, consulta, né? Retorno, né? É você basicamente criar necessidade, né? Enfim. E os valores desse tipo de procedimento são completamente tirados do não sei aonde, né? Não existe nenhum cálculo objetivo para você calcular, por exemplo, o preço da insulina. Completamente relativo, dependendo de onde você está ou da realidade que você se insere, o negócio muda completamente. Não existem mais preços reais das coisas reais. É isso que eu quero chegar. Sim, sim. Por isso que esses índices, né, são tão farsescos, né? Assim, qualquer pessoa, né, que não viva com os itens da cesta básica, né, ou que não se alimente à base de baconzitos e, sei lá, né, fandangos, né, sabe, né, quanto que um alimento bom está custando, né, uma boa carne, um bom feijão, né, vegetais de uma boa procedência, né, enfim, você está vendo ali na ordem do dia, né, as coisas 20, 25, 40% mais caras, né, essa é a inflação real no bolso das pessoas, né. Não, e o que eu acho mais doido de toda essa discussão que a gente está tendo é assim, há 2 anos atrás, tudo isso que a gente estava falando era só considerado óbvio, considerado claro. Todo mundo, hoje em dia, ainda tem uma puta suspeita, por exemplo, a Coca-Cola, porque fica dando açúcar para as pessoas e para criança, e vicia a criança, etc. Todo mundo tem suspeita com a Monsanto, que faz agrotóxico, modifica, sei lá, engenharia genética, etc, etc. Há 2 anos atrás, todo mundo tinha uma puta ressalva com a indústria farmacêutica. Todo mundo tinha medo do lobby da Big Pharma. Tipo, o que eles fizeram nos Estados Unidos nos últimos 15 ou 20 anos com a crise dos opioides, assim, Estados Unidos é tipo o quê? O país mais rico e poderoso e supostamente forte que estaria protegido disso do mundo. E, no entanto, tipo, sei lá quantas mil pessoas aconteceu, mas é tipo, sei lá se a palavra é uma tragédia, uma catástrofe, mas é, sei lá, é quase 1 milhão É a de realidade pessoas. aparecendo. Não é catástrofe, é a realidade aparecendo. As pessoas acreditam no que elas querem acreditar. Sim, mas no caso da Big Pharma não era isso, tá? Tipo, concordo que isso é fato, mas Não, elas passaram a acreditar na Big Pharma porque o lado político delas, que é, enfim, obviamente mentiroso, acabou se sobressaindo sobre a realidade. É mais barato você entrar na narrativa da mentira do que bater o pé no chão e ter convicção do que você pensava antes. ah, não, Para você ver sobre o momento convicção atual, real. sem dúvida. Tipo, eu pensei que estava falando no sentido da crise dos opioides lá nos Estados Unidos. Mas no momento atual, sem dúvida, todo mundo foi arrebanhado pelo medo, assim, tipo... Puta, não sei se vocês escutaram, a gente tava falando de John Rogan, uma das últimas podcasts deles, com um cara britânico que é,
sei lá, família muçulmana, ele era radical islâmico, trabalhava numa organização terrorista, foi preso, ficou vários anos presos, se converteu ao, sei lá, mundo ocidental, vamos falar assim, aos valores ocidentais. E é ele e o Joe Rogan conversando sobre os últimos 2 anos. E esse cara, sei lá, hoje em dia é âncora de programa de rádio, podcaster, tudo mais. É um cara que fala bem e sabe articular bem muitas visões dele, assim, é um cara bom. Não lembro o nome dele agora. Mas, puta, é muito doido. Tipo, querendo ou não, tudo isso que a gente viu acontecendo nos últimos 2 anos vai sendo desnudado e explicando como essa questão de guerra psicológica... Porque todo mundo lembra, sei lá se todo mundo lembra, mas muitas pessoas lembram que, sei lá, 2011, 2012, 2013 tiveram umas notícias. Ah, o Facebook faz experimentos para descobrir se consegue manipular a emoção das pessoas usando o feed de notícias. E as pessoas não param para pensar que, puta, provavelmente eles continuaram essas pesquisas e se não estão falando... Ou acha que é com os outros, né? É, com os outros, não é comigo. É tipo, é um grão de ingenuidade, assim, que as pessoas têm pro mundo que não cansa de surpreender, tá ligado? Quando você imagina que as pessoas quando você tenta ser mais esperançoso e utópico, chega a realidade pragmática, que é o que você tá falando aí do objetivismo, de que as coisas só são, e a média das pessoas só é do jeito que ela é, tá ligado? E é foda. Por algum motivo, as pessoas acham que elas vivem num filme e que elas são apenas atores e que as coisas reais não estão acontecendo em paralelo enquanto elas estão participando desse filme. Não é nem só isso. Elas se Porque acham... todo mundo, acho que... Elas se acham o personagem principal desse filme, o herói da narrativa. O herói, o protagonista. Todo mundo é o herói. Por acaso, a realidade não as afeta, né? Até o dia que afeta e a pessoa acaba mudando de cabeça, mas parece que todo mundo vive numa fantasia de que ela vai ser o herói da vez, o protagonista do filme da vez e que ela é imune a qualquer externalidade. É isso mesmo. Cara, deixa eu voltar aqui pra pauta porque a gente já tá 1h e pouco e eu ainda nem cheguei na segunda metade das notícias. Então só pra, sei lá, a gente não ficar 10 horas aqui hoje. Mas, tipo, aí rolou nas corretoras dos Estados Unidos também, voltando pras notícias, toda aquela história do Canadá, as wallets falando que vocês não têm acesso ao Bitcoin mesmo, a gente desenhou um negócio para ser assim e dando esse tapa de luva de pelica na cara dos reguladores canadenses. Ted Cruz retweetando isso, falando isso é espetacular, Bitcoin. Logo depois disso, tipo, sei lá, diretores de corretoras, tipo a Kraken, não lembro a outra qual é, saíram no Twitter, anunciaram, porra, not your key, not your coins, tira suas moedas da corretora, e ficaram incentivando os clientes a sacarem os seus bitcoins das corretoras. E obviamente as entidades, sei lá, os órgãos estatais, o pessoal do Canadá não curtiu isso e manifestaram o negócio, tipo, não, a gente não gosta que vocês espalhem essa manchete, a gente não gosta que vocês falam isso. Eu não lembro se foi, acho que foi a CVM canadense que falou, mas assim, não tem uma maneira mais explícita do establishment deles, tá ligado? Os parasitas que estão no controle falarem. Eles não querem que você controle o seu dinheiro, eles querem eles controlar o seu dinheiro. Tipo, há 2, 3 semanas atrás, ninguém imaginaria que isso aconteceria tão rápido no Canadá. O Canadá é visto meio que como a Suécia, como, sei lá, a Dinamarca, como a Holanda, como a Austrália era vista também antes dessa pandemia. Imagina que vai acontecer autoritarismo lá. Todo mundo é mó bonzinho, isso jamais aconteceria. E é muito interessante ver, tipo, a velocidade desse processo, com certeza qualquer pessoa que está atenta, e essa é uma questão também, quantas pessoas estão atentas, né? Mas qualquer pessoa que está atenta no mundo vê isso como um sinal de fumaça, porque, porra, não importa se está perseguindo alguém que é da minha ideologia ou não. Tipo, é só no próximo mandato, em vez de entrar o Trudeau, entrar uma pessoa que representa outra tendência, que o Estado tem o poder agora de congelar os fundos de qualquer pessoa que discordar do Estado politicamente. Isso, por definição, é a política de controle social via crédito, é controle de crédito social, é o que acontece na China, o que aconteceu no Black Mirror e todo mundo ficou, sei lá, se assustado é a palavra, mas eu lembro 2013, 2014, isso seria impensável numa democracia ocidental. Tipo, a gente falava isso como se a gente fosse imune desse tipo de coisa. Mas você se surpreende disso estar acontecendo?
eu me surpreendo com a velocidade. E, tipo, Mas com o acontecer... fato de ser, por exemplo, um país como o Canadá, você acha que nunca iria acontecer alguma coisa assim? Ou você tinha uma pezinha atrás com isso? Não, eu achava que ia acontecer da periferia para o centro do sistema. Então eu achava que ia acontecer primeiro numa Turquia, acreditava que ia acontecer mais ainda na Argentina, sabe? Acreditava que ia acontecer onde, sei lá, a inflação tá em 2 dígitos há alguns anos e teve algum processo hiperinflacionário, sabe? No Líbano, na Turquia, se o Brasil continuar descambando no Brasil, eu imaginei que esse processo de, sei lá, de ruir do sistema e da ordem aconteceria da periferia para o centro. Tanto é que eu concordo com aquela tese do Michael Saylor que as stablecoins de dólar tendem a desmonetizar moedas nacionais de outros países. Porque pensa um brasileiro médio, ele não entende o que é Bitcoin e ele prefere ter um dólar, ele não sabe se é sintético ou não, ele tá cagando pra isso, mas ele prefere ter um dólar no celular do que ter um real no celular. E no fundo essa é a pergunta. Então pensando assim, eu pensava que essas nações do G7, por exemplo ruiriam depois do que as nações do G20, não antes. Não necessariamente, porque isso aconteceu do jeito que não necessariamente é uma questão política, né? É uma questão de nova organização geopolítica, de nova ordem mundial, no caso, né? E talvez essa parte que a gente não estava vendo como estava sendo jogado já. Por isso que a gente fica assustado quando um país como o Canadá aparece com esse tipo de restrição, esse tipo de lei autoritária. Eu acho que é isso. Sim, sem dúvida. Essa questão de que esse grande jogo macro geopolítico está acontecendo é uma questão que a gente sempre tende a olhar e achar que só está atrás na história, né? É muito doido como, sei lá, todo brasileiro estudou a história do Brasil, a geografia do Brasil e sabe que aqui sempre foi periferia e sempre foi o quê? A fazenda do mundo. A gente plantava café, a gente plantava açúcar, cana-de-açúcar, né? Hoje em dia a gente também tem minério de ferro, a gente planta soja, a gente planta laranja, a gente é a fazenda do mundo. A gente está na periferia, o que muitas vezes é considerado negativo, é mais desorganizado, tem mais desigualdade, mas é engraçado, porque justamente nessas questões geopolíticas macro, a gente meio que não importa. Então a gente sente menos o abalo dessas coisas acontecendo mesmo. Não vem uma lei direta, né, em cima da gente, restringindo a nossa liberdade, mas a gente acaba sofrendo as consequências das leis diretas que aparecem para as pessoas, né, nos países civilizados e que acabam afetando diretamente o comércio com a gente e acaba, enfim... Você acaba pagando por uma lei que não é sua, que está nessa periferia. Sim, mas por outro lado é aquela coisa, né? Tipo, que nem pro Estado é muito difícil chegar até o Amazonas, é muito difícil... O Brasil é longe, né? É a periferia do mundo, tá ligado? Tipo, pensa quando a Covid demorou a chegar aqui do que chegou nos Estados Unidos ou na Europa. Isso também quer dizer que aqui tem espaço para ter leis que não pegam. Tipo... Sim. Para um europeu médio isso não faz sentido, tá ligado? Pensa para um alemão pensar que tem lei que não pega. Isso não faz sentido nenhum, isso é só porque a gente é essa bagunça organizada aqui. O que, sei lá... Quando você sai do Brasil demora para você entender essas leis que pegam. Você acha que as leis que vêm não vão pegar, e aí você começa a se comportar como se fosse no Brasil. Até descobrir a realidade, as leis pegam fora. Cara, eu levei umas 3 multas de proibido estacionar na semana que eu passei com um carro alugado no Colorado, visitando minha família, porque era isso, estacionar 10 minutos só pra buscar alguma coisa rapidão, chegava lá, tinha um ticket de estacionamento. Tipo, filha da puta, tipo, os caras... os caras realmente fazem a lei funcionar bem. Bom, enfim, deixa eu entrar no segundo tema relevante das notícias do resumo, pra depois a gente entrar... na parte porque vocês realmente são autistas do Bitcoin, senão a gente só sai daqui amanhã. O que o pessoal que escuta eu acho que gosta, na real. Tipo, o pessoal fica feliz com o tamanho grande dos podcasts. Mas... significa que eu vou ter mais episódios mais tempo pra escutar na academia, né? Lavando louça, tá ligado? Mas, puta, segunda sequência de evento grande que aconteceu essa semana no mundo. A Rússia invadiu a Ucrânia, finalmente, né? Daí, sei lá, tem toda a questão de guerra de narrativa e como você quer descrever isso. Você quer descrever que as regiões autônomas ou as regiões separatistas da Ucrânia
chamaram o pedido da ajuda da Rússia porque estavam sendo agredidas. Você pode querer falar que a Rússia invadiu a Ucrânia como um todo. Você pode falar que a Rússia atendeu o pedido das regiões autônomas para cuidar da soberania e cuidar da população russa. Vai ter uma puta guerra de narrativa aí, no fundo tanto faz. Tipo, a questão é que agora um outro tabuleiro de xadrez que estava sendo estruturado começou a ser jogado no mundo. Isso é uma coisa que estava todo mundo na dúvida se ia rolar mesmo ou não. Parecia que ia rolar e de fato começou a rolar. E é muito interessante que na semana passada a Ucrânia legalizou o Bitcoin, se eu não me engano. Tipo, eu lembro que teve essa notícia e eu não me aprofundei, pensando bem agora. Lembro que teve a notícia e não lembro de ver direito o que aconteceu, mas tinha uma notícia dessas. E a Rússia também já está dando desconto para minerador e tudo mais. Então, um conflito entre países que já entendem o poder do Bitcoin como questão geopolítica. Isso é teoria dos jogos full power. Aí, tipo, coisas interessantes que derivam disso que aconteceram. Claro que os Estados Unidos já sancionou a Rússia e as regiões separatistas e etc. E assim, a Rússia já sabia que seria sancionada. Isso talvez explique a velocidade de toda a narrativa da Rússia que aconteceu nas últimas semanas e meses. Há, sei lá, 2 meses atrás, nem sei se tanto tempo assim, sei lá se era ministro das Finanças, algum ministro desses saiu falando que precisavam regular o Bitcoin e banir o Bitcoin, que era perigoso. Aí o próprio Kremlin e tipo outros ministros falaram, não, a gente precisa regular e usar porque na verdade é uma coisa muito boa. Nesse espaço de pouco tempo já teve uma mudança de narrativa grande, então já teve a Rússia passando essas leis para atrair maior quantidade de hash rate, ou seja, atrair mais mineração, ou seja, eles realmente do nada pisaram no acelerador na questão criptomoedas e Bitcoin no específico. Assim, é um negócio que, sei lá, tipo, há 1 mês e meio, 2 meses atrás, isso não estava acontecendo com essa velocidade, assim. E a outra coisa que é engraçada e já está começando a acontecer e vai começar a acontecer é um exemplo de uma manchete da CBS, que é um canal de notícias lá dos Estados Unidos, que, sei lá, eles falam que a inflação dos Estados Unidos está estimada em ficar 10% porque a Rússia invadiu a Ucrânia. Ou seja, tipo, o negócio nem começou a acontecer e, tipo, obviamente já é a desculpa de todo jornalista, de todo... Já estava escrito, né? Já estava pronto para publicar. Já estava pronto para publicar, já estava programado lá, já estava só no aguardo, assim, tipo, sem dúvida. E, puta, assim, é que a gente tá aqui mais no Ocidente, a gente olha mais pro Canadá do que para essa questão da Rússia com a Ucrânia. Mas, pensando no sentido, o que é macro geopoliticamente, as duas notícias, na minha opinião, assim, são gigantes pro Bitcoin, assim, é muito... Tipo, tem um país do G7 provando que dá para um país do G7 ser autoritário e confiscar os seus bens, se você não concordar com a visão oficial do Estado, e tem uma guerra rolando entre outro dos países mais fortes, com o exército mais forte do mundo, que tem maior capacidade energética, um dos maiores pelo menos, tem rico em commodities, rico em gás natural, e que já tem uma taxa muito barata de mineração para tentar atrair mais mineradores e ter mais hash rate. Então, assim, é foda, isso que eu estava falando no comecinho há 1 hora e pouco atrás. Eu tento selecionar as notícias assim sem um viés, sabe? Eu vejo quais notícias autistas, quais notícias bullish aconteceram na semana, sabe? Tipo, se tem alguma coisa de que um país novo adotou, puta, vai ser muito legal falar. Mas também é a teoria dos jogos, né, por outro lado. Mas tem alguma coisa de... No fundo, tudo é teoria dos jogos hoje em dia com Bitcoin. Também tem esse lado, né? Tipo, querendo ou não, a próxima grande empresa... Sempre foi. Sempre foi, sem dúvida. Sempre foi. Mas é isso, né? A próxima FANG que adotar é teoria dos jogos, não é só investimento. Puta, quando o Facebook ou o Meta adotar, a Apple vai ter que adotar e o Google também. Letal. A pergunta se isso é um sinal da aceleração da tendência, de que vai ficar mais, o jogo vai ficar mais complexo e mais intrincado, ou se isso é apenas um pico de interesse e de notícias ao redor do Bitcoin e depois o negócio vai arrefecer. Eu acho que o negócio vai começar, minha opinião, pessoal,
Acho que o negócio vai começar a acelerar muito rápido e vai começar a levar vários países para adotarem narrativas também esquisitas, como essas da... Por exemplo, essa que você falou da Rússia, já mudou, porque agora eles estão querendo exigir um teste sei lá, se a pessoa entende o que ela está comprando. É como se fosse um investidor Qualificado, eu vi. qualificado, E ele só pode comprar se ele não passar tipo US$ 600 ou US$ 700 por mês ou por ano, um negócio assim. Eu vi que tinha alguma coisa bizarra acontecendo lá. Pois é, mas a questão é que eles vão mudando o tempo todo, né? Para chegar em um denominador comum. E aí, em paralelo, claro, a teoria dos jogos que você está falando, vai aparecendo outro país que não vai ter tal exigência, então vai atrair o capital dos bitcoiners que não vão atender a essas exigências e por aí vai. Teoria dos jogos do Bitcoin é um negócio. Puta, é um dos temas que mais me fascina, assim, sinceramente, porque. Puta, sei lá, querendo ou não, quando você começa a cair na toca do coelho, e eu tô há menos de 2 anos, puta, eu tô há 1 ano e meio, assim, na verdade, é uma das coisas que preocupa mesmo essa questão de, puta, quem vai proteger o Bitcoin quando o Bitcoin for atacado? E assim, quando você é mais ingênuo, você ouve falar, você estuda, só que você não tem a experiência de ver acontecendo. Então, por exemplo, eu lembro que uma das coisas que me deixou mais otimista, mais autista de todas, foi aquela tentativa que foi aprovada, inclusive, aquela coisa da qual é o nome? Da legislação do Infrastructure Bill dos Estados Unidos, de passar aquela coisa de chamar todo mundo de exchange e regular. Tipo, a Yellen, que tentou passar isso na surdina, ela não esperava o tamanho da reação que teve. O tamanho da reação que teve, o quanto de isso galvanizou e catalisou os lobbies pró-Bitcoin, o quanto isso estruturou todo o ecossistema do Bitcoin, é um negócio que era impensável, assim, tipo... E isso é menos de 1 ano atrás, se pensar, se lembrar. Então, não Mas sei. será que já existia essa organização desse lobby por trás do que estava acontecendo, esperando chegar algum texto como esse para sair da toca? Ou você acha que se organizou no momento em que a legislação inimiga apareceu? Eu acho que catalisou mesmo a palavra, ou seja, tinha Catalisou. núcleos, tinha, tá ligado, o negócio começando a se estruturar, mas, sei lá, todo mundo sabe que você faz a lição de casa quando a água bate na bunda, né? Tipo, em palavras mais chulas, assim. Sim. Tipo, você não corre atrás mesmo quando não precisa. Então isso com certeza foi um catalisador na minha visão, assim. Eu acho que Isso se aplica a tudo, né? Correr atrás quando precisa, inclusive a dar all-in no Bitcoin. Quando você precisar, um dia vai ser a única opção que você vai ter. sim, sem dúvida, tipo, imagina. Assim, o all-in vai assustar o cara que tá ouvindo o novato, assim. Eu tô no all-in também, mas o cara novato talvez se assuste. Então o que eu vou falar nesse sentido é só compra um pouco e começa a estudar. Não tenta achar que você precisa saber tudo para começar a comprar, tá ligado? 5%, 2% você pode comprar enquanto você estuda, você que tá ouvindo aí. Porque, tipo, Eu tô só dizendo all-in no sentido de que a pessoa não tem outra alternativa. Ela não tem como sair do. Digamos que ela está no dólar, o dólar tá hiperinflacionando, o que ela vai fazer? Ela vai comprar o quê? Não tem alternativa. Tá? Então aí o cara precisa dar all-in, porque, sim, enfim, é o único dinheiro que sobrou. no fundo é quando a ficha cai, né? Quando você percebe que, Isso. puta, eu tô nessa roda dos ratos mesmo, se eu não fizer alguma coisa diferente e ficar tentando seguir essa fórmula do bolo, ela tá quebrada, esse modelo não funciona mais. Tipo, pra mim, foi a metáfora do Michael Saylor, tá ligado? Essa questão de, pô, se o custo de capital os caras estão imprimindo é 30% ao ano, não adianta eu ganhar 6, 7% de dividendo. Eu tô perdendo 20% reais ao ano. Tipo, não faz sentido nenhum essa conta. E a conta que todo mundo do mercado acionário, por exemplo, tenta te vender, assim, tipo... No fundo é isso, você vai... Mentem na cara dura. Mentem na cara dura ou é isso, se você é pago pra não entender Ou são algo, burros. você não tem incentivo e você não tem tempo hábil pra parar e pesquisar tudo, tá ligado? Tipo, a pessoa que tá no mercado financeiro trampa 12, 14 horas por dia, sei lá, fazendo o trabalho deles e acha que tem um puta mérito por trás. Eles nem param pra levar a sério um barbudão e uns avatares do Twitter, tá ligado? Pra eles,
ah não, esses caras nem têm validação social que eu tenho, olha minhas credenciais Fiat, eles não são bom que nem eu sei, nem que nem eu sou, eu nem vou perder meu tempo trocando ideia com eles. Tipo, os caras já chegam desse lugar da arrogância, tá ligado? E aí eles não conseguem enxergar, não conseguem engolir o Pessoal que orgulho. usa LinkedIn, né? Puta, é. Cara, é foda. LinkedIn é uma rede social que eu sempre odiei, assim. Pra mim é que nem o Twitter, não, que nem o Instagram, assim. Eu não, me dói, assim, toda vez que eu preciso acessar o meu. LinkedIn Eu nem pior, existo, assim. mano. Ah, tomara que chegue essa hora. Tomara que chegue essa hora pra todo bitcoinheiro que quiser que chegue essa hora também, mas... Não vejo a hora Amém. de só deletar o meu, assim, mandar toda essa pompa, assim, todo esse fingir de sério, assim, poder só mandar tomar no cu tudo isso, assim, tipo... Sei lá, acho que é muita gente pretensiosa que acredita muito de si mesmo e fica tentando se pavonear contra os outros se pavoneando, assim, é um negócio que me deixa meio triste, assim, tira um pouco da minha esperança com a humanidade, sendo bem sincero. LinkedIn é uma coisa maligna, né? Porque é o reino da mentira, assim. É impressionante o quanto as pessoas são mentirosas. É o melhor É só termo que tem mentira. para usar. É. Não, e se é pra ser uma mentira, é mais legal ter uma mentira que seja bonita, tenha umas fotos, tenha sei lá, umas tetas, sabe? Tinha umas coisas bonitas, pelo menos. É, a mentira atual não é neutra, né? Ela não é nem atraente. Gostava do tempo do Orkut, que eu cheguei a pegar o final ainda. Tinha aquelas comunidades, eu odeio meu chefe, tá ligado? O cara entrava lá, e foda-se. Hoje em dia você não pode fazer um bagulho desse, senão o RH descobre. Você tá fudido, não vai ser contratado lugar nenhum. É, por isso que pseudônimos são algo muito importante também, né? Veja bem, imagina alguém Exato. dar as opiniões, que nem o Hairstyle falou, imagina ficar dando opinião real com a sua foto e com o seu nome. Tipo, a pessoa entende um pouquinho diferente, a pessoa é um pouco preguiçosa intelectualmente, não quer entender o que você tá falando, você já vai ser punido hoje em dia, tá ligado? Você já vai ter qualquer coisinha um pouco divergente do discurso 100% politicamente correto. Tipo, isso parece estranho falando assim, mas é só lembrar que hoje em dia tem um cara que era, sei lá, 200 e pouco, quase 300 do ranking universitário masculino, daí ele se percebeu mulher e hoje em dia ele ganha todas as provas de natação com mais de uma piscina e meia de vantagem, assim, você pensa. E aí você vê as fotos, assim, é claramente um negócio muito errado. E beleza, pede pra ser chamado de ela, vamos chamar de ela. Tipo, não tenho nada contra a pessoa que se reconhece diferente do próprio corpo. A minha questão é assim, porra, você precisa estar num mundo muito palhaço pra achar que, pô, nos separamos homens do mulher, não é por nenhum motivo, fora que o homem, geneticamente, biologicamente, é muito mais forte pra qualquer competição que envolva músculos. E isso é qualquer Pois é. A esporte. mentira chegou aí, né? As pessoas precisam mentir, que isso que você falou é um fato. Elas precisam, por algum motivo, elas precisam sinalizar virtude dizendo que mulher é tão forte quanto o homem. É porque eles precisam dominar toda a guerra de narrativa. Isso é um rolê do neocomunismo, sei lá se esse é o nome certo, mas é aquela coisa do Mas é uma Gramsci. estratégia muito ruim, né? Você pegar coisas que são tão nítidas Cara, é e muito tentar ruim, mas distorcer. é muito boa. Você dominar uma população, você sempre domina pela linguagem. Se a língua, a pessoa nem consegue mais saber o que é verdade e o que não é, e tudo tá desconstruído e tudo pode ser qualquer coisa, é o jeito mais fácil, assim, é o playbook, é a receita de bolo de qualquer E plano de mesmo não dominação. acreditando, as palavras são colocadas de uma forma de que tudo é válido, então você acaba controlando por causa disso. É, Mas as pessoas ainda veem a falsidade. mas quantas pessoas, tipo, não tem coragem de falar isso da maneira que a gente tá falando só aqui, assim, mesmo anônimo, etc. Muita gente já tem medo de falar só isso, tá ligado? Isso realmente assusta o afegão médio de ser cancelado e de falar a própria opinião. De falar só, homem e mulheres são diferentes. Tipo, isso se tornou um pecado, tá ligado? Tipo, o pessoal acha que, não, um tem teta, um tem pinto, um tem buceta, só que, no entanto, internamente é tudo 100% igual. E, tipo, óbvio que não é. Isso não quer dizer que é superior ou inferior, mas, porra, achar que é A diferente. associação de diferente para bom e pior é o problema. É, exatamente. E, tipo, é assim, é foda, porque o movimento, sei lá, eu tenho. Cresci nos anos 90, tenho amigas feministas dessa época e, assim, concordo 100% pelo que elas buscavam, tá ligado? Elas falavam que, pô, não me julga
pelo meu gênero, não me julga por eu ter uma buceta ou um pinto, me julga pela minha capacidade. Se eu sou melhor, me contrata. Se eu não sou melhor, não me contrata. Porra, justíssimo. Hoje em dia é o oposto, é tipo, isso não vale só pro movimento feminista de hoje em dia, é quase qualquer movimento hoje em dia, pra não falar todos os movimentos. É tipo, me julgue como um avatar médio da minha tribo e eu tenho que ter todos os comportamentos e seguir todos os ritos e todas as crenças do avatar médio da minha tribo. Então, um negro não pode falar um A divergente do raciocínio do movimento negro, uma mulher não pode querer ter família e ficar em casa que ela está sendo contra o movimento, sabe? É tipo, as pessoas não têm mais o direito de ser indivíduo, todo mundo quer essa segurança do rebanho hoje em dia. Sovaco cabeludo é obrigatório, senão você tá fora. E a própria capacidade crítica, né? Outro dia eu estava falando, se você vai questionar algum autor ou alguma autora negra, né, que você acha que só está surfando na onda, né, do multiculturalismo, esse tipo de coisa, você vai ser chamado de racista, provavelmente, né? Sendo que, assim, tem um autor, sei lá, uma pessoa reconhecida com uma série de trabalhos, como Milton Santos, sei lá, né, na área da geografia, né? Autores aí que têm uma produção vasta, né? Não é uma questão da etnia, da raça, do gênero, né? É simplesmente ser bom ou ser ruim, né? E as pessoas não aceitam isso, né? Enfim, eu vi, por exemplo, algumas pessoas falarem aí desse cara que ganhou o prêmio Nobel agora de literatura. Eu nunca li nada do cara, é um cara da Tanzânia, se não me engano. E assim, falaram que assim, o cara tem uns livrinhos bem ok, né? Até meio fraquinhos, e o cara ganhou, porque tem que ser alguém, né? Né? Era o momento de premiar alguém daquela região, né? Algum muçulmano, enfim. Você vai começando a nivelar por baixo, né? Os julgamentos, né? A própria cultura, né, vai se nivelando por baixo, eu acho. Então, o problema é justamente esse. Eles são relativistas. Eles não acreditam que existe uma... Que nem o Reicher está falando, que é uma realidade objetiva. Não acredita que pode ter um melhor e um pior. Tipo, é só... eles são diferentes porque eles tiveram experiências diferentes e o mundo inteiro é um sofismo e é relativista e tudo pode ser, é só uma diferença cultural. O que é algo que eu não acredito, assim... Porque, querendo ou não, você pode justificar que qualquer cagada que um outro povo cometeu na história foi só uma diferença cultural, sabe? É um negócio que, sim, culturas são diferentes, mas você não precisa ser relativista. Você pode achar que a sua cultura é mais legal do que a cultura que faz questão de cortar o clítoris das minas lá no norte da África. Isso não é nenhum problema falar, sabe? Tipo, é um absurdo. Tá, eles estão tentando relativizar a matemática. Sim, a matemática é racista porque A foi feita por matemática. brancos. Só que assim, a matemática são algoritmos árabes e tem muito desenvolvimento hindu, zero hindu. Como isso é matemáticos brancos fazendo? Tipo, é bizarro. É tipo, eu passei muito tempo na USP, né? Então eu, tipo, às vezes tenho várias opiniões que eu não falo tanto, mas, cara, assim, é bizarro o grau de coisa. Você para pensar muitos conceitos que se você pensar um pouco, eles não param em pé, assim, tipo, espaço de fala. Faz sentido você, sim, ouvir a pessoa que entende e sente mais a dor. Mas se você começar a pensar mais, quando eles usam esses conceitos pra calar uma pessoa só porque ela é diferente ela poder falar, cara, não tem como isso dar certo. Desconsiderando toda a parte ética disso e a parte que não faz sentido você querer julgar a pessoa pela cor e não pela ideia. Mas só nem pensando nisso tudo, que deveria ser o óbvio. Mas pensando simplesmente que, cara, você ficar separando e criando nós versus eles sempre vai ser pior, tá ligado? Você quer realmente separar você da outra pessoa e fazer vocês não se identificarem. Quando isso foi positivo, eu sempre joguei bola com o pessoal na praia, sempre treinei em clube e tudo mais, cara. Na boa, eu tenho amigo negro, eu tenho amigo japonês que eu nunca pensei neles, sinceramente, sem ser pelo nome. Tipo, nunca parei pra pensar que um amigo meu do colégio, por exemplo, era japonês. Sabe? Nem passava pela minha cabeça isso. Pra mim ele era meu brother. O outro cara que era chinês também, sabe? Tipo, não... Tipo, você cria barreiras quando você ensina as pessoas a se verem tão diferentes também. E isso é um bagulho que
acaba se tornando cada vez mais uma teoria autorrealizável, uma profecia autorrealizável que vai se retroalimentando e se vai aumentando. Então eu acho muito foda isso de todo mundo não ser indivíduo e ter que estar preso no seu bando, no seu grupo. Você não pode divergir, você não pode sair, você precisa ter um inimigo externo para você galvanizar, para você acreditar. É tipo... Coletivismo. Coletivismo, assim, power. É um câncer. É um câncer, né? É bizarro. E é bizarro como não existe nem direito uma argumentação ainda disso. Eu boto fé que você... Por exemplo, você estava falando de você vindo do libertarianismo. É por isso que você viu tão cedo, assim. Tipo, é um negócio que muitas das pessoas que eu vejo chegaram antes porque tinham essa raiz. Não é que sabia que dava pra hold ou em vez de trade ou qualquer merda assim. Era justamente porque, pô, eu quero um dinheiro que tá fora do Estado. Pau no cu do Estado. Ideologia. Por não aceitar talvez seja um problema autista. Não aceitar efetivamente uma mentira porque você sabe que é mentira. No nível individual mesmo, do julgamento, no julgamento pessoal da pessoa. Sabe? Entender que está vivendo uma mentira e querer sair da mentira simplesmente sem nenhum viés social. Porque ela sabe que é mentira. Tipo, a gravidade existe, então você vai cair se você se jogar do seu telhado. Acabou. A pessoa que não sabe isso, que paga para ver, paga com a vida. Só que as pessoas têm vários momentos no dia a dia em que elas são confrontadas com realidades que são reais e elas acabam optando pelo consenso da mentira que está rolando por aí. É que a bola precisa punir, né? Se a bola não pune, aquela história toda do Taleb, o skin in the game, que é a pele em risco, mas eu gosto da expressão brasileira mais, o cu na reta. Tipo, se a pessoa não rala o joelho porque caiu, ela não vai levar a sério o negócio. Se a pessoa não tem a chance de se ferrar, ela não sente na pele. Querendo ou não, tem essa seleção também. Tem, mas quando você consegue sobreviver sem ter que pagar para ver, né? Sem ter que botar na reta, você acaba saindo com lucro, né? Então, por isso que as pessoas acabam saindo no 0 a 0, porque elas não lucram em aproveitar a experiência dos outros, elas acabam pagando para ver com o tempo delas e com o suor delas, ou com o sangue delas, e é assim que fica. Puta, é que tem... Puta, a história... Eu não sou mal de contar história, assim, mas é alguma analogia que tem um rei que manda os prisioneiros escolherem entre duas portas. Uma porta ele sabe que é a pena de morte, e outra porta, tipo, saem uns barulhos, uns negócios assim muito assustadores, que parece que vai ser uma grande tortura, tudo mais. E a grande maioria das pessoas, acho que todas nessa história, escolhem a certeza de uma morte rápida. E é isso, o ser humano não sabe lidar com a insegurança, com a incerteza. O ser humano tem muita dificuldade para se propor a fazer algo novo. E isso é biológico, isso tá, tipo, armazenado dentro da gente. Tipo, o macaquinho que Pensar custa caro, né? Pensar custa muita energia. Mas tem muito isso... mais do que você consegue calcular. Tem isso, mas é mais que isso. É que o macaco que saía para explorar era comido. Tipo, a segurança do rebanho também é proteção. Então, esse é um preço evolutivo, né? A gente acaba tendo algum instinto de seguir os outros macacos para tentar, de alguma forma, economizar energia. Acreditar numa ficção é mais fácil do que ter que aprender o porquê a ficção é ficção. Então tem essas duas coisas. Tem essa coisa da ficção, que é um negócio racional, cultural, que acaba tendo entranhado no nosso DNA, mas tem essa coisa que qualquer bicho mesmo, assim, que é social, se ele tá fora do bando, ele vai estar secretando mais cortisol, ele vai estar mais inquieto, estressado, com medo. Porque no fundo o bando tem vários olhos, sabe? É tipo, simples assim, ele não vai ser comido por um leão, sabe? É um negócio que tá dentro de vários macacos, babuíno, impala, aqueles suricates, é um negócio que a gente... Desde muito antes da gente estar próximo de estar com a nossa configuração cultural e nossa capacidade cerebral, isso já incomodava a gente pra caralho, tá ligado? É um negócio realmente muito difícil pro ser humano pensar fora da caixa e pensar por conta própria e não seguir convenções e tudo mais. É um negócio que a gente não foi feito pra fazer. Quem fazia isso geralmente morria, tipo, basicamente. Cara, mas tipo, deixa eu aproveitar, deixa aqui e passar pra vocês a bola de ver por que vocês são autistas, porque senão esse podcast vai bater todos os recordes.